Como é que é, pessoal? Bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Nundalino, para quem não me conhece. Então, hoje vamos de novo, né? Vamos falar de história. Então se inscreva no canal de notificações. Não esqueça de partilhar o link deste vídeo maravilhoso. E o link do meu Instagram, meu Instagram que está a passar, meu Instagram, meu Facebook. Me segue lá, vai lá. Tenho feito algumas artes fodona. Então, vamos falar de história novamente. O dia que brasileiros pararam uma guerra na África. Eu já ouvi falar sobre essa história, né? Envolvia o Pelé, o jogo, o futebol e tudo mais. Existia uma guerra entre os rebeldes e o governo e tal. Depois decidiram cessar fogo porque queriam ver o Maradona. Não, Maradona não. Queriam ver o Pelé a jogar. Então, vamos ver aqui essa história bem contada pelo Felipe de Deus. E é isso aí, maluco. Se inscreva no canal, ative as notificações. Não esqueça de me seguir na minha rede social. Estão aqui embaixo. E é isso aí, vamos ao vídeo. No dia 4 de fevereiro de 1969, aconteceu em 69, nossa. Nessa data aqui na África estava muito violento. Em 69 ainda a gente nem sequer tinha independência. Os brasileiros conseguiram a façanha de parar uma das guerras mais violentas da história da África. É sobre essa história que irei falar nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Nossa, eu decorei a fala, maluco. Em 1960, a Nigéria conquistou a sua independência, mas os anos seguintes foram marcados por tensões econômicas e religiosas. Atenção, a Nigéria hoje em dia é um dos melhores países de África, capiche? Étnicas e culturais entre vários povos que desestabilizaram o país. E isso acabou resultando em uma das guerras mais violentas do continente africano, a Guerra do Biafra. Um choque entre dois grupos étnicos da Nigéria, os Hausás e Ibos, foi o estopim da Guerra Civil na Nigéria. Os Ibos, que eram provenientes da província de Biafra, rica em petróleo, deram um golpe de Estado e tempos depois proclamaram a independência da República do Biafra. Era óbvio que o governo nigeriano não iria aceitar perder a região mais rica do país. Consequentemente, no dia 6 de julho de 1967, eclodiu a Guerra do Biafra, também conhecida como a Guerra Civil Nigeriana. Estima-se que os anos de conflitos ceifaram a vida de quase 2 milhões de nigerianos. Essa guerra mobilizou o mundo inteiro. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa guerra de uma maneira mais detalhada, a não ser nos livros. Existem livros que falam sobre as guerras sangrentas aqui de África e uma delas, é claro, tanto nossa, a Nigéria está muito nos livros que falam sobre a guerra. Você pode investigar. Personalidades como John Lennon se manifestava pedindo paz, mas não adiantava. Líderes políticos e religiosos como o Papa Paulo VI pedia paz, pediam cessar-fogo, mas não adiantava. Não adiantava. Até mesmo organizações internacionais como a ONU tentaram intervir pedindo para que a guerra parasse, mas sem sucesso. Na década de 60, os holofotes mundiais não estavam voltados para as estrelas de Hollywood e nem para os astros do rock. Nessa época, o mundo se encantava com um jogador brasileiro chamado Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. O avassalador time do Santos dos anos 60 conquistou todos os títulos possíveis. Eu acho que o Santos é abençoado, né? Tem o Neymar. Não, primeiro vamos falar direito mesmo. Tem o Pelé, tem o Neymar, entre outros que eu não conheço. E foi essencial para popularizar o que hoje é o esporte mais praticado do mundo. Futebol. O futebol. Todos queriam ver o rei do futebol e seu mágico time jogando. E foi aí que o Santos de Pelé começou a viajar o mundo para se exibir, a fim de popularizar ainda mais o futebol brasileiro. O famoso Santos de Pelé viajou pelo mundo, encantando os olhos dos sortudos que tiveram a oportunidade de ver a olhos nus esse mágico time brasileiro.
Em 1969, o time do Santos estava realizando uma grande turnê no continente africano que estava programado para se encerrar na antiga cidade de Lourenço Marques, em Moçambique. Naquela época, nos anos 60, os veículos de comunicação eram precários, tanto que apenas um jornalista brasileiro, Gilberto Castor Marques, do jornal A Tribuna, acompanhou a delegação do Santos rumo a essa excursão no continente africano. Inclusive, os veículos de comunicação eram tão precários, a informação demorava tanto para circular que os jogadores do Santos não faziam ideia do que realmente estava acontecendo na Nigéria. Só que o empresário responsável pela excursão do time brasileiro na África descolou do nada um amistoso na cidade de Benin. Sempre tem um empresário no meio das histórias do futebol. Sempre tem. E esse amistoso não estava programado. Esse amistoso simplesmente surgiu do nada. E sabe onde ficava a cidade de Benin? É isso mesmo, ficava na Nigéria e a poucos quilômetros da fronteira com a então proclamada República do Biafra. Esse amistoso surgiu a convite do governo nigeriano em um acordo com o empresário da excursão. Eu acho que todos ficaram felizes. Sim. O time do Santos iria disputar um amistoso em Benin contra a seleção local. Só que tinha um detalhe, o time do Santos até então não sabia que estava indo para uma zona de guerra civil. E não só uma guerra civil qualquer, uma das mais violentas da história da Nigéria e do continente africano. Abre aspas. E o empresário responsável pelas nossas excursões falou: eles estão guerreando entre eles e é vocês que vão resolver esse problema. Nossa. Declarou o ex-jogador Edu, que na época era ponta esquerda do Santos. Abre aspas. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time iria parar uma guerra. A reação foi uma só. O quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tava tudo normal, disse Lima, outro jogador santista. Agora para e pensa comigo. Se personalidades da época, astros, atores, cantores, bandas, líderes políticos e religiosos, organizações nacionais e internacionais se mobilizaram para tentar parar a guerra civil na Nigéria, e não o que um futebol ia fazer? Seriam os brasileiros, um time de futebol brasileiro que iria conseguir esse feito. Errado. Nunca duvide dos brasileiros. No histórico... O brasileiro tem uma coisa dentro do fundo, gosta de se gabar por tudo e por nada. Tudo e por nada. Isso é bom. Por isso que os brasileiros são um dos melhores do mundo. Isso é bom. É que nem nós angolanos. A gente tá na miséria do cacete, mas admitir é difícil, parceiro. Dia 4 de fevereiro de 1969, o time do Santos compareceu ao amistoso no estádio Ugbe, na cidade de Benin, onde venceu o time local por 2-1 com gols do Toninho, Guerreiro e Edu. Ainda eles vencem. Que pareça, o governo nigeriano simplesmente decretou um cessar-fogo, parou a guerra, apenas para ver os brasileiros jogarem futebol. Ainda de acordo com o jornalista Gilberto Castor Marques, foi decretado um feriado local por causa do Santos. A guerra do Biafra foi muito terrível. Para o Santos se apresentar naquela partida, o tenente que mandava no país deu garantias de que o conflito seria suspenso, que não haveria troca de tiros. E foi o que aconteceu, diz o historiador do Santos, Guilherme Guarchi. Ou seja, os brasileiros, além de conseguir fazer uma guerra parar, eles ainda foram lá e venceram o time dos caras. Já dizia aquele bom e velho ditado: o brasileiro só não domina o mundo porque não quer. Esse ditado é brasileiro, só que o angolano adotou de uma maneira muito mais divertida. Onde vocês vão ver, vão ouvir. Se eu falar aqui agora, vocês vão pensar que eu estou tentando copiar, não. O angolano adotou esse ditado brasileiro, que eu admito que é muito brasileiro, mas o angolano pegou e botou de uma maneira mais divertida. Estou falando sério. Estupefacto. Essa aqui é uma história que eu já ouvi. Essa aqui é uma história que até os nossos mais velhos falam, né? Só que não falam dessa maneira. Eles só falam que
Pelé vinha aqui na África, Pelé vinha aqui na África, não sei lá o que, Moçambique, até lá na Nigéria e tal, os nigerianos se gabam bem por isso. Mas o Felipe de Deus contou de uma maneira mais detalhada, mais detalhada e mais divertida, do jeito que um brasileiro sabe fazer, né? Eu como angolano sei apreciar, é claro que vou dar aqui dar os meus parabéns a este vídeo magnífico do Felipe de Deus. E essa história eu acredito que muita gente da minha idade ainda não sabe. Muita gente da minha idade não sabe. E se você perguntar para algumas pessoas aqui em Angola, prestem bem atenção. Eu vou passar a fazer vídeos fora. Vou passar a fazer vídeo fora, pegar experiência, filmando pessoas, fazendo perguntas sobre muitas situações diversas, sobre os conflitos, até mesmo sobre a paz, ou sobre qualquer tipo de assunto que vocês queiram que eu trate lá na rua, a opinião das pessoas. E vocês vão dar conta que as pessoas normalmente aqui em Angola não sabem desse tipo de situação. Então, para esse tipo de situação terminar que eu vou tentar fazer o máximo de esforço possível para tentar levar informações como essa ao público que estão mais de frente a mim, né? Porque às vezes é necessário que as pessoas tenham um empurrão para ter esse tipo de conhecimento. Hoje, graças a Deus, a Nigéria é um dos melhores países da África. Isso já é de parabenizar, né? A Nigéria enfrentou muita batalha, enfrentou muitos conflitos também, mas hoje em dia está tudo whatever. Eu não sei falar inglês, então é isso aí. Então, obrigado Felipe de Deus, obrigado o canal, vamos falar de história. E mano, esse vídeo foi bem interessante, foi divertido demais ver esse vídeo. Obrigado mesmo para vocês que recomendaram. Tchau, até o próximo vídeo.